Olá, começa agora mais uma edição do Espaço Universitário, um dos canais de comunicação da Universidade da Amazônia com a sociedade, aqui, nesta emissora parceira. Vamos aos destaques desta edição. Universidade da Amazônia cedia evento do Parlamento no Mercosul. Os laboratórios de terapia ocupacional da UNAMA. Uma entrevista Série Cultura desta semana, conheça as origens da revista Pará 00. E o comunicado destacou: antigos alunos de jornalismo da UNAMA lançam site inédito. O título se refere ao site com dicas culturais e guia de estabelecimentos, criado por ex-alunos da Universidade da Amazônia. Este é o Telejornal Experimental, produzido pelos alunos de jornalismo da UNAMA e exibido nesta emissora em parceria cultural. Você também pode assistir esse programa na internet em www.youtube.com/tvunama. Em instantes. Já estão abertas as inscrições para a monitoria e os projetos de extensão da Universidade da Amazônia. As provas acontecem a partir do dia 11 de janeiro de 2010. Os interessados devem se inscrever até o dia 30 deste mês. Mais informações no site da UNAMA. Nós começamos esta edição com o programa De Coração, uma parceria da TV UNAMA com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. O destaque é para as doenças reumáticas. Hoje nós vamos abordar um assunto também de muita importância para todos nós no Brasil, que é a doença reumática. E para falar sobre isso, nós estamos com uma das maiores especialistas que existem no Brasil, que é a doutora Auristela Isabel de Oliveira Ramos. Ela é doutora em medicina pela USP, é médica da seção de valvopatias e chefe da seção de endocardite bacteriana do Instituto Dante Pazanese do estado de São Paulo. Bom, vocês viram que tem um monte de nome aí que nós vamos ter que descobrir o que é. Auristela, tudo bem? Tudo bom. Nós vamos começar com a doença reumática. É doença, é febre, o que é isso? Bom, o nome mais apropriado talvez seja doença reumática. Como uma das características mais importantes é a febre, então ficou conhecida como febre reumática. Mas, na verdade, tanto faz. A doença reumática é, na verdade, uma complicação de uma infecção bacteriana que acontece na orofaringe, principalmente de crianças entre 5 e 15 anos de idade. Então, quer dizer, essa doença tão grave vem de uma amigdalite, uma faringite, uma coisinha à toa? Exatamente. Como é que isso acontece? Olha, nessa faixa etária, que é a faixa escolar, as crianças têm, pelo menos, estima-se que toda criança tenha um episódio de faringite por ano. São cerca de 30 milhões de faringites que se tem por ano. Dessas, a maioria é viral, não é bacteriana. Em torno de 20% é bacteriana. E é essa que tem-se a preocupação para que ela não complique, levando à doença reumática. Quer dizer que não é toda dor de garganta que a mãe tem que desesperar e procurar achando que a criança tem doença reumática. Não é toda dor de garganta. Você falou que cerca de 20% só que vão complicar. Como é que a mãe que está em casa nos assistindo pode saber isso? Quer dizer, existe algum detalhe, algum sintoma, alguma coisa que ela pode olhar na garganta da criança? Isso. Em geral, a criança apresenta com uma febre alta, acima de 38 graus, uma dificuldadezinha para a deglutição, a garganta arranhando, um pouco doendo. Aparece gânglios na região do pescoço. Aquelas bolinhas. Aquelas bolinhas dolorosas. E o estado geral fica um pouco comprometido, a criança fica desanimada, a febre é muito alta. E quando ela observa a garganta, pode ver a orofaringe, né? Um pouco avermelhada e com alguns pontos brancos, que são placas de pus Como é que deve ser o caminho para essa criança? Quer dizer, a gente sempre fala para procurar o médico, né? Procura o médico e ele fala, olha, você está com amigdalite bacteriana, não é viral, não é vírus, quer dizer, vai ter que tratar. Isso. O que deve ser recomendado, o que a mãe tem que prestar atenção? O tratamento ideal para uma faringite streptocócica, que é
Dentro das bacterianas, a estreptocócica é a mais comum. Quer dizer, só o médico pode saber disso, Só né? o médico pode saber. Então, olha aí, cuidado. Dentro das bacterianas, é a causada pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A, que é esse que pode levar à febre reumática, esse é o perigoso. O tratamento deve ser com antibiótico. E o antibiótico, de preferência, que seja um antibiótico injetável, dose única, para que garanta o tratamento, que no caso, o mais recomendado é a penicilina benzatina, que é dose única intramuscular. Ou seja, é o famoso bezetacil. O famoso bezetacil. O que faz com que essa criança possa evoluir para a doença reumática? Tem algum fator de risco? Idade, o fato de não ter tomado a bezetacil, ter tomado outro remédio, tem alguma coisa? Tem, sim. A doença reumática é uma doença que, na verdade, alguns pacientes terão. Quer dizer, dentro dos pacientes que têm amidalite pelo estreptococo, 3% vão desenvolver a doença reumática. Então, existe uma característica imunológica individual, uma predisposição genética daquele paciente. E isso agravado, naturalmente, pelo tratamento incorreto ou incompleto. Por isso, a grande vantagem de fazer o bezetacil, que é a dose única. Se você prescreve uma medicação oral, dura de 7 a 10 dias. E o que acontece... A mãe manter isso é complicado. E a criança aceitar. Então, acontece que quando melhoram os sintomas, a mãe suspende a medicação, dá 3, 4, 5 dias e fica maltratada. Então, essa criança que foi maltratada, ela tem mais chance de desenvolver a doença do que aquela que recebeu o tratamento correto. Quais são essas sequelas da doença reumática? Bom, a doença reumática é uma complicação dessa faringite. Ela acontece mais ou menos 3 semanas após a faringite. Então, a faringite vai embora, a criança fica boa e 3 semanas depois vem a doença reumática. Ela comete principalmente as articulações, o coração e o sistema nervoso central. Nas articulações leva aquela artrite, que é uma dor articular, principalmente nas grandes articulações. Tem um caráter migratório, melhora no cotovelo, aparece no outro. Melhora no cotovelo, vai para o joelho. Então, tem esse caráter migratório. A criança fica queixando igual o idoso, né? Com dores nas articulações. As articulações ficam dolorosas, inchadas, vermelhas. Do ponto de vista de coração, pode levar a uma frequência do coração elevada, uma falta de ar, um cansaço, que às vezes pode até passar desapercebido se for uma cardite, que a gente chama, leve. Em geral, o que leva a mãe a procurar o pediatra é a artrite, que impossibilita a criança de andar e a criança reclama muito. Então, quer dizer que essa dor é tão importante que a criança realmente para de andar? Se queixa mesmo? Pode parar de andar, se queixa de andar. E do sistema nervoso? Do sistema nervoso pode dar uma doença chamada coreia, que são movimentos involuntários que a criança tem, repetitivos, às vezes muito exacerbados e às vezes discreto. A criança tem uma labilidade emocional um pouco exagerada, não presta atenção na aula, faz algumas caretas. Então, e isso pode durar quanto tempo, essas manifestações assim, não tão típicas? A artrite dura pouco tempo, mais ou menos uma semana, e responde muito bem a qualquer remédio anti-inflamatório, aspirina, que é esse, então, que a mãe às vezes nem leva ao médico, porque ele melhorou com uma aspirina que ela deu, e não fez o diagnóstico da febre reumática. Quer dizer, a grande importância, para quem está nos ouvindo, de ser criança mesmo tratada, não é isso? Mesmo tratada. Mesmo tratada. Começar a se queixar de algumas coisas pós uma infecção na garganta, não tratar, levar ao médico. Levar ao médico. E suspeitar disso, né? E suspeitar. Existe alguma possibilidade da criança ter que continuar tomando remédio? Então, ela teve amigdalite, tomou lá o bezetacil uma vez. Ela começou a ter ou dores articulares, o que foi no médico, o médico falou, não, vai tomar bezetacil agora toda semana, é assim? É o seguinte, se for comprovado, se o pediatra, o cardiologista ou o clínico comprovar que ela teve febre reumática, ele vai dividir se ela teve uma febre reumática só a forma articular, se teve cardite também. Se foi só a forma articular, ele deve, mas se foi comprovada a febre reumática, ele precisa fazer a prevenção secundária, que se chama. Porque uma vez que teve febre reumática, a chance de ter novamente a recorrência dessa doença é maior nos pacientes que já tiveram. Então, existe essa predisposição.
Então, o pediatra, o cardiologista deve indicar uma prevenção secundária, que é o uso do benzetacil a cada 21 dias durante 5 anos, Então, após o surto da atividade. Quer dizer, a criança vai ter que tomar, não é uma por semana? Não. Não é uma por mês? Não. É uma a cada 21 dias. A cada 3 semanas. Se for só a forma articular, a recomendação é que ele use até 5